Bom dia, amigos. Na última gravação que nós tivemos aqui, tentando passar a lição para vocês, saiu problemático aí, né? Porque ficou um chiado. E eu tentando resolver aqui, não conseguia, acabei mandando o vídeo sem perceber que estava com um chiado pro YouTube. Então esse vídeo já está no YouTube, eu vou tentar retirá-lo do YouTube para depois colocar aqui esse que nós estamos gravando agora, tá bom? Que vai ser o oficial. Bom, meu nome é Orivaldo Azevedo e a gente vai estudar a lição da Escola Sabatina, tá? A lição dessa semana que falou sobre a Páscoa. Interessante, quando chega no assunto da Páscoa, dá esses problemas, né? Vai sair meio ao contrário assim, por quê? Porque eu tô gravando olhando pra mim, tá? Na câmera. E a câmera, vocês sabem, gente, ninguém é bobo hoje em dia, né? É o celular, tá bom? Eu tô usando o celular pra me filmar aqui, porque eu tenho 3 câmeras aqui, ó, tá? Mas eu tô usando o celular, tá bom? Que é mais rápido, depois eu já pego no celular, desculpa aí, perdi o cabelo. Eu já posto rapidamente no YouTube, né? E já vai bem mais rápido. Então, hoje em dia, com a facilidade do celular, todo mundo, qualquer pessoa, inclusive qualquer pessoa como eu, por exemplo, né, que sou um simples professor de História e Filosofia, aposentado, pode abrir um canal no YouTube e ter o seu próprio canal de comunicação para o mundo todo, tá? Eu não sei por que tem tantas pessoas que têm eu não vou abrir um canal no YouTube, eu não vou comunicar o Evangelho. Bom, você faz o que você quiser na sua vida, certo? Cumprindo a lei de Deus ou não, né? Cada um vai responder por si. Bom, esse é o Conectado 7 e este é o nosso programa, tá? Tá saindo ao contrário, mas tá dizendo Conectado 7. Ai, meu Deus. Vamos ao estudo da lição dessa semana. Nós tínhamos falado um monte de coisa naquele vídeo que foi pro YouTube, mas deu problema lá, deu chabu, né? Mas esse aqui não está dando chabu nenhum, tá? Vou manter a TV ligada ou desligada, né? E eu tinha falado muita coisa naquele vídeo, muito interessante e tal. Mas aí como, né, ficou com aquele problema de áudio, então vamos desligar a TV. Deixa desligada melhor, né? Porque assim tira menos atenção. Bom, tá um pouquinho quente aqui, depois que eu liguei a luz, tá um pouquinho quente, eu vou ligar o ar, né? Aí fica melhor. Vamos lá então, a lição da semana, é o que interessa, né? A lição da semana. Hoje, a meditação matinal, tá? Eu vou fazer a propagandinha aqui, tá, gente? Quem não adquiriu ainda, eu acho que ainda tem, tá? Você vai no CEL, Serviço Educacional lá em Saúde, na lojinha do CELS, você ainda tem essa meditação matinal. Eu acho que ainda tem, alguns lugares ainda tem. E tem lugares que ainda não tem mais, acabou. Mas é um sucesso, tá? Para mim, uma das melhores meditações matinais dos últimos tempos. Eu tive uma meditação matinal maravilhosa. Foi a meditação matinal de 1988. Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. 1988 foi a meditação matinal do Morris Venden, tá? E o nome da meditação é Fé que Opera. Infelizmente, quando eu deixei o NASP, o IAE, né, antigo IAE, que fica na estrada Tapicerica da Serra, eu deixei essa meditação matinal lá, fui comportar e nunca mais voltei. Então eu acho que todos os livros meus que estavam no meu quarto, no meu alojamento, ficaram na biblioteca do NASP. E entre esses livros está a meditação matinal, a Fé que Opera, deve ter várias fés que operam lá na biblioteca do NASP. E essa meditação matinal inesquecível, eu li ela todinha, Fé que Opera, do Morris Venden, que ensinava sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. E foi nesse mesmo ano que surgiu o pastor Bulhon, né, pregando, depois que teve, pregando pelo mundo todo sobre justificação pela fé. Então, justificação pela fé é tudo. Quem não entende sobre justificação pela fé, não entende de verdade a obra da salvação proporcionada por Cristo Jesus desde a fundação do mundo. Por Cristo Jesus, por Deus Pai e pelo Espírito Santo. E por todo o arcabouço, né, dos anjos celestes, né, do plano da redenção. Mas essa meditação deste ano, eu vou ler hoje, tá? Hoje é sábado. Tá aqui. Quinta-feira, terça-feira,
Sábado 2, é isso mesmo. Sábado 2 de agosto. Sábado 2 de agosto. O relógio de Acás. É do pastor Rodrigo Silva, né? Pastor, arqueólogo, cientista, apresentador de programa de TV, Rodrigo Silva, do Novo Tempo. O relógio de Acás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançado pelo sol declinante no relógio de Acás. Muitas pessoas que transitam pela rodovia Ayrton Senna em São Paulo não sabem que na saída para a rodovia Hélio Smith há um monumento que funciona como os antigos relógios de sol usados há milênios. Trata-se de uma bela obra que infelizmente não tem qualquer sinalização. A falta de identificação do monumento é compreensível, uma vez que não mais usamos relógios de sol. Atualmente marcamos o tempo de maneira muito mais sofisticada. No entanto, vale ressaltar que, embora os suíços sejam famosos pela produção de relógios de precisão, os egípcios e babilônios também desenvolveram formas interessantes de demarcar o tempo utilizando o sol como instrumento. Para saber as horas, eles faziam um disco em torno do gnomon, que funcionava como uma espécie de ponteiro em forma de ângulo ou estaca. Em seguida, eles demarcavam o disco com graus matemáticos. Dessa forma, à medida que o sol avançava no céu, a sombra do gnomon ia se projetando sobre os 12 graus marcados no disco, os quais indicavam as horas do dia. Como o trajeto do sol varia de acordo com a região e a época do ano, um relógio desse tipo precisava ser adaptado ao local onde estava instalado para fornecer uma indicação mais correta. O rei Acás possuía um relógio desses, provavelmente importado da Babilônia. Não sabemos ao certo a forma de seu relógio. Poderia ser semelhante a uma espécie de estaca ou de escada, pois tinha degraus, ou talvez fosse como um poste cheio de riscos sobre os quais se projetava a sombra solar. A fim de mostrar que o rei Ezequias seria curado de uma grave doença, o profeta Isaías predisse que a sombra do relógio de Acás retornaria 10 graus. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse foi, sem dúvida, um dos mais fantásticos milagres de Deus, que exigiria uma leve mudança na posição dos polos magnéticos da Terra para alterar a sombra em 10 graus. Isso, é claro, é algo impossível do ponto de vista da física. O fato é que não sabemos como o Senhor operou tal milagre, mas ele é uma evidência de que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis. Ele agiu no passado e continuará agindo no presente. Amém? Amém. Deus é Deus e sempre será Deus. Deus tem poderes, tem poder, e o poder de Deus sempre se manifestará inclusive na vida de seus filhos, né? Os seus filhos são as meninas, os filhos de Deus, é a menina dos olhos dele. Então, se alguém tocar num filho de Deus ou numa filha de Deus, Deus chamará para si a responsabilidade da vingança ou da proteção. Entende? Então, toda vez que um filho de Deus e uma filha de Deus é atacada ou atacado, Deus vai intervir. Deus vai intervir. Entenda isso, certo? Por quê? Porque é a menina do olho dele, de Deus. Você e eu, a igreja de Deus, o povo de Deus, é a menina do olho de Deus. Então, não adianta qualquer plano, projeto maléfico, né, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Não vai dar certo. Vai ser só mais vai gastar tempo, vai gastar dinheiro,
vai fazer coisas erradas para si próprio quando você intenta contra o povo de Deus, né? Contra os filhos de Deus. Não dará certo. Certo? Tá. Então vamos à lição da semana, né? Um resumo da lição da semana, tá, gente? Não vai dar tempo para a gente falar tudo sobre Páscoa, né? Ainda vai ter muito assunto sobre Páscoa. Mas a primeira Páscoa aconteceu onde? No Egito, quando o povo de Israel estava saindo de lá e foi a última praga, né? Para a última praga, que é a matança ou a morte dos primogênitos egípcios, né? Deus ordena a Moisés que ele pegue um cordeirinho, né? O dono da casa vai ter que matar o cordeirinho, né? Tirar o sangue do cordeirinho, aquele sangue vai ser colocado num recipiente, e aquele recipiente vai ser molhado com folhas de isopo. Isopo é uma plantinha, né? Isopo. E aí aquele sangue vai ser colocado nos umbrais da porta dos filhos de Israel, né? Do povo de Israel, tá? Aqui em cima, aqui do lado, os umbrais, né? E aí o anjo do Senhor iria passar a meia-noite daquele dia 10 do primeiro mês, né? À meia-noite, e todos que estivessem dentro daquela casa, né? Fazendo um ritual chamado ritual da Páscoa, onde a carne do cordeiro ia ser assada, né? A melhor da carne do cordeiro ia ser assada. Eles iriam comer aquela carne, aquele pedaço daquela carne, com ervas amargas, né? E ali estaria também um pedacinho do negócio do isopo, né? Que eles usaram para aspergir, né? Nos umbrais das portas das casas. E todos que estivessem ali iam fazer parte de uma cerimônia de adoração a Deus. Iam cantar hinos, iam louvar a Deus, porque Deus iria livrar o seu povo do Egito, né? Da escravidão egípcia. E justamente à meia-noite, o anjo do Senhor, o Senhor passaria pelo Egito, e aí toda casa que não tivesse aquela marca de sangue nos umbrais da porta, o primogênito daquela casa, o primogênito tanto do animal, né, daquela casa, porque eles eram também pessoas que criavam, né, tinham criatura, como o primogênito dos filhos, morreria, né, morreria. E aí o anjo passou, naquela meia-noite, o anjo passou por cima, o anjo da destruição, o Espírito de Deus passou ali. E todas as casas onde não havia aqueles sinais nas portas, que tinha filhos mais velhos, ou filhas mais velhas, morreram os filhos dos egípcios. Somente os filhos dos israelitas, que não morreu nenhum, porque eles cumpriram o ritual que Deus tinha ordenado a Moisés que cumprisse, né? O ritual, esse ritual que eu acabei de descrever para vocês. A matança do cordeiro. Primeiro, o dono da casa tinha que orar e colocar a mão na cabeça do cordeirinho, né? Confessar os seus pecados, confessar os pecados da família, tal, confessar todos os pecados. E aí o cordeiro era morto, aquele sangue era colocado num recipiente, aquele recipiente era molhado com a folha de isopo, um galinho de isopo, e aí ele passava lá nos umbrais da porta de entrada da casa. E aí a família ficava lá reunida, esperando a meia-noite. A meia-noite passava, ninguém morreu, né, da família, porque Deus tinha aceito aquele sacrifício, Todo aquele sacrifício representava o quê? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado na Páscoa, representando o quê? Que quase 2000 anos depois daquilo lá, daquela cerimônia que foi feita lá no Egito, que é a Páscoa, a passagem, passar pelo alto, isso que significa, Cristo viria para morrer pela humanidade. Então, tinha toda uma representação simbólica do sacrifício, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que viria mais tarde, entendeu? Então, a Páscoa tem esse objetivo, de falar que um dia viria o Messias, o Cordeiro de Deus, né, que morreria pela humanidade. Aconteceu com Jesus. Aconteceu. Então Deus queria, de uma forma didática, inteligente, ensinar ao povo de Israel, aquele povo nécio, um povo fraco, um povo ignorante, que estava como escravo já há quase 400 anos no Egito. Então eles já tinham perdido todo o sentido do plano da redenção. Eles não conheceram Abraão, eles não conheceram Isaac, eles não conheceram Jacó, eles não conheceram José, que ficou muitos anos ali no Egito ainda.
Mas aquele povo que estava lá aprisionado era um povo agora sem cultura, sem educação, sem escolas, eram escravos e viviam para trabalhar, para fazer tijolos, para construir cidades egípcias. Então é um povo que quando Moisés volta do deserto da Arábia, e ali mostrando todos aqueles sinais, e aí acontece depois as 9 pragas, e agora chega o momento da Páscoa, da última praga, o morticínio dos primogênitos egípcios. Ele precisava dessa forma didática, ensinar esse povo de que Deus é Deus, que Deus é suficiente, que Deus daria a vida para salvar esse povo. E esse Deus viria em carne, como um cordeiro inocente, e que daria, e voluntariamente daria o seu corpo, voluntariamente daria a sua vida para salvar o seu povo. Deus é um Deus voluntário, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que se importa com o seu povo. Em qualquer das eras da humanidade, no passado, no presente e também no futuro, Deus se interporá a favor para salvar o seu povo. Ele já fez isso no passado, ele tem feito isso atualmente e o fará no futuro. Deus é o mesmo Deus de amor, é o mesmo Deus que ama você, que ama a mim. A lição da semana fala sobre isso, a Páscoa, e cita o texto de Êxodo capítulo 12, verso 26 e 27. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Então respondam para eles, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. A 10ª e última praga estava prestes a cair. A última advertência havia sido dada. E a decisão final precisava ser tomada. Era realmente uma questão de vida ou morte, não apenas a vida de um indivíduo, mas a prosperidade de família, e de toda a nação estava em jogo. O faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. A atitude dele em relação ao Deus vivo determinaria não apenas seu próprio futuro, mas também o de sua nação. O problema, no entanto, é que, em nosso coração teimoso, nem sempre desejamos fazer o que é certo. Sabemos o que é correto, mas nos recusamos a fazê-lo. No relato de Êxodo, a recusa de um homem, o faraó, em se submeter a Deus, mesmo diante de evidências, trouxe tragédia para muitos outros. Na parte de domingo, a lição fala sobre mais uma praga. Sim, era a última praga. Deus agora chama Moisés, conversa com Moisés. Moisés, o profeta de Deus. Como diz Amós 3,7, Deus não fará, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus chama Moisés e fala para Moisés falar para o faraó o que iria acontecer. E chama Moisés e fala para Moisés falar para todos os líderes judaicos, os líderes hebreus, o que deveria acontecer. E a cerimônia que eles deveriam fazer nas suas casas, para que seus filhos também não fossem vítimas, né, da última praga, da 10ª praga. Pois o Senhor passar por cima, o Senhor passaria e viria as casas onde haveria aquele sinal de sangue nos umbrais das portas, né, no portal da casa. E se a casa tivesse com aquele sinal de sangue, então todos ali seriam poupados, né, os primogênitos seriam poupados. Mas as casas que não tivessem aquele sinal de sangue, não seria poupado os primogênitos. Os primogênitos daquela casa morreriam, os filhos mais velhos dessas casas morreriam. A pergunta de domingo é: que evidência o Senhor fez antes de executar o juízo sobre o Egito? A evidência foi que Deus deu aos egípcios uma última advertência e uma derradeira chamada para se arrepender. Deus chamou o faraó. Moisés veio e conversou com os líderes do povo egípcio e falou para eles, e falou para o faraó, né, que eles deveriam se arrepender, porque Deus passaria e destruiria os primogênitos. Que eles deveriam fazer isso. E todos ali no Egito ficaram sabendo que eu tinha que fazer. Tinha que fazer. Mas o que aconteceu com os egípcios e com o faraó? Eles não acreditaram em Moisés.
Eles não fizeram ritual, né? Eles não colocaram o sangue do cordeirinho nos umbrais das suas portas. E aí a consequência foi o que aconteceu, né? Deus deu tempo aos egípcios, 3 dias de escuridão, para que eles pensassem e meditassem em tudo que estava acontecendo, né? Inclusive nas pragas que eles tinham sofrido. 3 dias de escuridão para eles meditarem, para eles refletirem, né? Para refletirem sobre os eventos recentes e compreenderem seu significado. Ele também ofereceu uma última advertência explícita, dando a eles uma derradeira chance de fazer o que era certo. No entanto, o que aconteceu? O faraó ouviu, né? Sabendo que o juiz de toda a terra, o Senhor Deus, iria agir. O faraó e o povo egípcio ouviu? Não. Deus, ele está ao lado dos que sofrem, daqueles que enfrentam abusos e maus tratos. E o povo de Israel estava enfrentando tudo isso. Deus está ao lado dos perseguidos. Deus aplicará a justiça, o que na verdade é uma das expressões de seu amor. A justiça é a expressão do amor de Deus. Então Deus está do lado dos mais fracos, dos que sofrem, dos que são perseguidos, né? E daqueles que são tremendamente perseguidos. E nós temos na sociedade essas pessoas que são perseguidas, pessoas que sofrem, pessoas que estão passando por situações muito complicadas, e elas clamam a Deus. E Deus está com elas, porque elas clamaram a Deus, porque clamaram a Ele. Certo? Nós também devemos expressar amor e justiça da melhor maneira possível. Contudo, podemos facilmente cair em extremos, seja de um lado ou de outro, em nome de um suposto, entre aspas, amor. Podemos ignorar erros e questões que precisam ser corrigidos. Por outro lado, podemos aplicar a justiça de maneira fria e inflexível. Nenhum dos extremos é correto. Este é o ideal. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Miqueias capítulo 6, verso 8. Sim, meus queridos. Deus quer, você vai sofrer, todos nós vamos sofrer, vamos passar por perseguição, vamos passar por situação difícil na vida e tal, mas Deus quer que mesmo quando você passe por essas situações, você clame a Ele, você seja fiel a Ele. Não reclame, não se queixe, vá a Deus e clame a Deus e peça a Deus: Senhor, eu preciso da sua proteção, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor intervenha nesse caso a meu respeito. Entende? É isso que Deus precisa de você. Porque quando você faz assim, entrega a situação nas mãos dele, nas mãos do Senhor, o Senhor resolverá por você. Então você não precisa fazer nenhum justiça demais, nem amor demais para desobedecer a Deus. Não, você tem que obedecer a Deus. Ok? O que Deus falou que é para fazer? Então o faça. O faça. Porque Deus certamente, vendo com que você está cumprindo a vontade dele para a sua vida, ele vai agir para salvar você, para ajudar você. Entendeu? De uma forma maravilhosa. Você vai ver que Deus foi maravilhoso, que Deus realizou um milagre na sua vida. E você vai louvá-lo, porque você vai ver a ação de Deus acontecendo diante dos seus olhos. Na lição de segunda-feira fala sobre a Páscoa, essencialmente a Páscoa, né? Aqui, quais instrumentos desculpe, eu estou lendo errado. Quais instruções específicas Deus deu a Moisés e Arão antes de Israel deixar o Egito? Deus chamou Moisés e Arão e falou com eles. O Senhor deu instruções detalhadas para a celebração da Páscoa. Ele falou: olha, pega um cordeirinho, tudo aquilo que eu já falei para vocês no começo, né? Então Deus deu essa instrução e falou para que Moisés e Arão comunicassem isso a todos os líderes de Israel, né? E também foi falado isso também para Faraó e todos os líderes de Faraó. Então eles sabiam exatamente o que iria acontecer. Era a última praga. A praga que faria com que o povo de Israel fosse expulsos do Egito pelos egípcios. E mais, também eles recebessem dos egípcios despojos em prata, em ouro, né? E eles sairiam do Egito como um exército vencedor. Vencedor por quê? Porque Deus venceu a batalha dos deuses, né? Deus humilhou todos os deuses do Egito. Deus mostrou para todo o Egito e para toda a humanidade que só Ele é Deus e não há outro Deus como Deus, tá? E não existe deuses, existe só um Deus, que é o Deus
Yahvé, é o Deus Yahweh, é o Deus, o eu sou, né? O Deus Jeová, o Deus maravilhoso que faz as coisas acontecer. Um Deus que não tem nome, Deus sem nome, né? E ali se apresenta, eu sou o que sou, mas Deus vai revelar o seu nome para os seus filhos no momento oportuno, no momento exato, na hora que todos estejam assim, santificados, né? Estejam diante dele, ele vai falar para os seus filhos, assim, bem no ouvidinho de cada um, o meu nome é. Ele vai falar o nome dele, para você e para mim, ok? O que o Senhor faria pelo povo quando a última praga viesse? O que tudo isso simbolizava? Deus passaria sobre as casas dos hebreus, que colocassem sangue nas portas, poupando a vida dos israelitas. O sangue simbolizava a salvação divina. O êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito pelos antepassados, mas também como uma atualização do ano libertador de Deus para a geração presente. Essa deveria ser uma experiência renovadora para cada grupo. Então, a Páscoa não é somente para o povo hebreu, é para o mundo todo que reconhece em Deus o seu Deus, ok? É para que vocês reconheçam que Deus nos liberta do pecado, nos liberta da escravidão, Deus nos liberta de tudo. Ele é verdadeiramente o libertador, né? O significado, lá em Êxodo, capítulo 12, 12 e 13, explica o significado da Páscoa. O juízo divino de destruição passaria sobre os israelitas. Passaria por cima e não os atingiria. Assim, eles deveriam comemorar a Páscoa. Em hebraico, Páscoa é Peshá, que significa passar sobre, porque a destruição passou sobre as casas, cujos batentes das portas foram marcadas com o sangue do Cordeiro, o símbolo de vida e salvação. Então a celebração da Páscoa deveria ser constante, a partir daquele momento, daqueles instantes ali, quando o povo seria naquela noite, onde começaria a libertação, a verdadeira libertação do povo hebreu, da escravidão egípcia, e eles iriam para o deserto, e ali eles passariam um tempo no deserto até chegarem à Terra Prometida e conquistariam a Terra Prometida, que é uma outra longa história, né? Peshá, ou Páscoa, o sangue do animal sacrificado era um elemento central nessa celebração, né? O sangue representava a proteção e era sinal de vida diante da morte. Os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nos batentes das portas de suas casas. Dessa forma, demonstravam fé em Deus, crendo que ele os livraria do destino reservado àqueles que não estavam sob a proteção do sangue. Que expressão poderosa do Evangelho, né? Alguém deveria derramar sangue para salvar os demais e salvar todos os outros demais. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir, diz o Senhor, quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 13. E séculos depois, fazendo referência à Páscoa, o apóstolo Paulo escreveu: joguem fora o velho fermento. Aí ele fala do fermento. Por que o pão da comemoração devia ser um pão sem fermento? Ali eles comeriam a carne do cordeiro, né? Comeriam ervas amargas com pão, mas pão sem fermento. Porque esse pão feito deveria ser sem fermento? O fermento era símbolo da preparação de diferentes tipos de massa. Ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia na preparação do pão sem fermento, na véspera da saída dos israelitas do Egito. O fermento também precisava ser removido das casas. Nesse contexto específico, o fermento simbolizava o quê? Simbolizava o pecado. Portanto, não deveria ser usado durante a Páscoa, que durava uma semana. O pão sem fermento simboliza o Messias sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou a vida por nós. Os ramos de isopo que estavam ali sobre a mesa, que eram molhados no sangue,
simbolizavam a graça purificadora de Deus. Em resumo, toda a celebração da Peshá ou da Páscoa revela a obra redentiva de Jesus. Passando a tocha. Olha, o que é passando a tocha? Esse texto é passando a tocha. Um salmista descreve como nossos filhos podem conhecer a Deus e seu cuidado amoroso. As famílias devem dialogar sobre seus feitos maravilhosos e seus ensinos para transmitir o conhecimento bíblico às futuras gerações. Então, passando a tocha é quando o pai conta para o filho, né, sobre a responsabilidade da Páscoa. O filho vai contar para o filho dele, e o filho dele vai contar para o filho dele. E assim você vai transmitindo de maneira oral e também de maneira verdadeira, simbólica e também ali ao natural, a cerimônia da Páscoa. Então, todo aquele cerimonialismo que as famílias judaicas faziam no dia da Páscoa era para passar a tocha de conhecimento para outras gerações, né? Então, outros e outros mais iam sabendo, e aí a Páscoa demora até os dias de hoje. Até os dias de hoje eles fazem a mesma comemoração no dia da Páscoa, né? Então os pais deveriam explicar aos filhos o significado da Páscoa, contando o que Deus havia feito por eles. Em Israel, os pais eram os primeiros professores e deviam contar a história do êxodo aos seus filhos. A história não deveria ser narrada apenas como um evento histórico distante, não, mas como uma experiência pessoal que fazia parte da vida de cada um, mesmo tendo ocorrido muito tempo antes. Ao celebrar a festa da Páscoa, os israelitas deveriam se conectar com seus antepassados, de modo que a história fosse revivida. Séculos depois, um pai poderia dizer à sua família: eu vivi no Egito, presenciei as pragas, vi a derrota dos deuses egípcios e fui libertado. No livro de Êxodo, vemos 2 vezes como os pais deveriam responder às perguntas dos filhos sobre a Páscoa, né? Aí você pode conferir em Êxodo 12, 26, 27, Êxodo 13, 14 a 16, também Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 8, ok? Ao relembrar e contar aos filhos a história da Páscoa ou qualquer evento importante da história sagrada, os pais eram ajudados a lembrar o que Deus tinha feito por eles e pelo povo. Contar essas histórias era significativo para quem falava e para quem ouvia. O juízo divino. Deus feriu todos os primogênitos do Egito? Por que ele se concentrou nos primogênitos? A grande pergunta, né? Êxodo capítulo 12, verso 29 e 30, e também Hebreus capítulo 11, verso 28, nos dá a seguinte resposta. Deus feriu todos os primogênitos do Egito. A morte dos primogênitos representava o juízo contra todas as famílias que haviam rejeitado o Senhor. Então, como aconteceu? Por que ele se concentrou nos primogênitos? Então, porque para chamar a atenção dos demais. Porque também o primogênito representaria quem? Representaria o Messias, o único Filho de Deus. Quem é o único Filho de Deus? O único Filho de Deus é Jesus Cristo. É o Messias. Nós, os demais, somos adotados na família de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção. Os filhos de Israel são filhos de Deus por adoção. Mas o único que é filho de Deus, o unigênito de Deus, é Cristo. É o Messias. Ele é o único Filho de Deus. A Deus só tem um filho, Jesus. E por causa desse filho, Jesus, Deus atende todos os demais filhos adotados na sua família, que somos nós. Então, a morte dos primogênitos representava o juízo contra todas as famílias que haviam rejeitado quem? O Senhor. Ou rejeitado o plano de salvação do Senhor. Não só as famílias do Egito, mas também todas as demais outras famílias. Se rejeitarem o plano do Senhor, se rejeitarem o Senhor, morrerão. A última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adotaram esses falsos deuses, que eram apenas ídolos sem valor, refletindo os sentimentos, desejos e medos do próprio povo.
Idolatria, outro Deus que não seja Deus, é idolatria. E idolatria para Deus, quando você se prostra diante de uma imagem de escultura, ou imagem de gesso, ou imagem de pau, ou imagem de pedra, ou imagem de qualquer outro metal que possa existir por aí, né? Você está idolatrando uma criatura, uma coisa feita por mãos humanas. Deus não quer que você se prostre, ou você ore, ou você faça uma reza, ou você faça, né, uma prece diante de um pau, diante de uma pedra, diante de um metal, diante de qualquer outra coisa, uma criatura. Deus quer que você se prostre diante dele. Porque todas as demais outras maneiras de adoração, de rituais, que não sejam adoração a Deus, é idolatria. E Deus abomina a idolatria. O idólatra não entrará no reino de Deus. O idólatra não entrará na Nova Jerusalém. O idólatra não entrará no paraíso de Deus. Somente aquele que adora a Deus viverá no paraíso. Somente aquele que adora a Deus viverá no céu, vamos dizer assim, né? No paraíso, no reino da glória, no reino da glória eterna, né? Da vida eterna. Somente aquele que adora a Deus viverá lá. E a Bíblia deixa isso bem claro. Deus deixa isso bem claro, inclusive nos seus 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, né? Nossas decisões e comportamentos têm consequências reais e dolorosa verdade, que todos nós já experimentamos. É que não sofremos sozinhos as consequências de nossas ações erradas. Outras pessoas, às vezes, até mesmo inocentes, também sofrem. Essa é a natureza do pecado. Idolatria é uma consequência da natureza do pecado. Quando você deixa de adorar a Deus e adora outra coisa que não seja Deus. Você pode adorar a si mesmo, você só pode ser um narcisista, né? E adora a si mesmo. Você pode adorar coisas, você pode adorar um filho, uma filha, adorar um carro, uma casa, ou um bem, uma empresa que você conseguiu. Você adora essa empresa e esquece de adorar a Deus, né? Você não dedica tempo para estar com Deus, não dedica tempo na sua vida para viver com Deus e adorá-lo. Aí sim a coisa vai complicar para o seu lado no final. Certo? Encerrando, meus queridos, finalmente, a Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que no futuro Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O Cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em quem se acha a nossa única esperança de salvação. O apóstolo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não bastava que o Cordeiro Pascal fosse morto. Seu sangue devia ser aspergido nos batentes das portas. Assim também, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados no coração. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas também por cada um de nós individualmente. Devemos apropriar-nos dos benefícios do sacrifício expiatório. É o que diz a escritora Ellen G. White no livro Patriarcas e Profetas, na página 231, lançado pela Casa Publicadora Brasileira em 2022. Queridos, hoje em dia, nós, famílias, né, famílias de Deus e também as famílias judaicas, principalmente as famílias judaicas, elas celebram a Páscoa em hebraico, Peshá, né? Elas realizam o que chamam de Seder de Peshá. O que é Seder de Peshá? Significa ordem ou sequência. E nesse caso refere-se ao jantar cerimonial. Ao jantar cerimonial. E nesse momento eles recontam a história do Êxodo e depois desfrutam uma refeição especial em família. É impressionante como essa celebração tem sido mantida literalmente desde a época do Êxodo. Somente o sábado, que também é observado pelos judeus praticantes, é o mais antigo dos rituais. O mais antigo dos rituais. Então, nós temos que lembrar, né, que a Páscoa é um momento em que o povo de Deus, né, que o povo de Deus está ali, né, lembrando ao mundo todo, né, lembrando ao mundo todo que Deus é Deus e que somente Ele deve ser adorado, mais ninguém, ok? Finalizando, pelo poder de Cristo, hoje em dia,
devem ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. Então, os seguidores de Cristo, meus queridos, os seguidores de Cristo devem ser participantes dessa experiência da Páscoa. Devem receber e assimilar a palavra de Deus, de modo que ela se torne a força que impulsiona a vida e as ações. E pelo poder de Cristo devem ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. O Espírito e a obra de Cristo devem se tornar o Espírito e a obra de seus discípulos. Nós somos os discípulos de Cristo hoje em dia. Nós somos os alunos seguidores de Cristo hoje. E nós temos que assumir isso para a nossa vida. Agora, como podemos permitir que Cristo faça em nós o que esse texto descreve? É termos convivência com Ele, andarmos com Ele, transformando-o no nosso melhor amigo e termos momentos a sós com Ele diariamente, todos os dias da nossa vida. Essa é a maneira que Deus nos ensina hoje. Deus quer nos ensinar todos os dias, porque Ele é um Deus juntinho, Ele é um Deus pertinho, Ele é um Deus que está conosco e Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos ajudar, Ele quer ser a completude da nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele fará por nós, porque ainda não somos pecadores, mas Deus é perfeito. E assim, dessa maneira, quando Deus olhar para nós, Ele vai ver Jesus em nós. E Ele vai falar assim, perfeito, perfeito, esse é meu filho, essa é minha filha, perfeita, que realizou um trabalho e uma obra perfeita, em nome de Cristo Jesus. Por isso nós temos que sempre, quando terminarmos nossas petições, nossa oração, o nosso clamor, nosso momento de falar com Deus, nós devemos terminar a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ok? Que Deus abençoe você, que você tenha compreendido a lição dessa semana, que ela seja profunda no seu coração e que você a pratique principalmente a Páscoa diária em sua vida. Ok? Deus abençoe. Até o próximo Conectado 7. E amigo e amiga, não se esqueça, de tudo que você tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas ou coisas más. Tchau, tchau. Até o próximo Conectado 7.